Bom, atendendo ao convite da Julice, eu estou gravando para falar um pouquinho sobre redes, né? Acho que a primeira coisa que vocês já leram, né, no texto do Sarcomano Neto e do Truzzi, é que existe uma diferença entre redes como estrutura de governança e rede como é, perspectiva de análise, né? Ou a análise de rede. Acho que a primeira questão que eu gostaria de salientar, né, é que, ampliando um pouco do que é trabalhado no texto do, do Sacomano, desculpe, é que a compreensão da rede como estrutura de governança ela ganha impulso, né? Na verdade, desde a década de 70, quando existe toda uma discussão sobre a crise da democracia, né? Tem um livro do Cruzier e outros autores, onde, na verdade, eles vão tensionar, né, o papel do Estado e a capacidade do Estado de ofertar os serviços públicos. Então, nesse momento, né, nesse livro, que data da década de 70, eles procuram, né, difundir uma ideia da necessidade de que outros atores, né, contribuam com fornecimento de, de serviço público e com o bem-estar da comunidade. Isso está muito relacionado, não é à toa que vai estar relacionado com a própria ascensão, né, da teoria dos custos de transação, que é uma outra teoria que vocês veem em TO2, né, onde você, em função dos custos de transação, você vai tomar a decisão entre comprar e fazer. Quando a gente pensa isso numa discussão do Estado, é a discussão entre o Estado como provedor de serviço público ou o Estado terceirizando esses serviços para a iniciativa privada. Então, essa discussão, ela vem da década de 70, que depois você vai ter todo o avanço, né, da nova administração pública, todo o avanço da discussão da administração pública gerencial, né, não só no Brasil, que isso acontece mais fortemente na década de 90, mas na Europa, e a discussão que perpassa a crise do estado de bem-estar social. Então, quando a gente está falando da rede como estrutura de governança, a gente está falando de um fenômeno empírico, né? Seja como exemplo do Estado, né? Onde ele, conjuntamente com outros atores, seja organizações não governamentais, seja organizações privadas, né, com fins lucrativos, vai compartilhar com esses atores o fornecimento de serviço público. Tá? Esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante vocês entenderem, até porque a gente tem alunos de administração pública e social, e é um debate atual, né, e importante que se faça. E isso se pauta muito na ideia, né, e na base da economia dos custos de transação. Quando a gente pensa também a rede como governança voltado para a atividade privada, né, com fins lucrativos, você também vai ver, né, a terceirização e a formação. Cuidado para não confundir terceirização com rede, tá? Mas a formação, né, quando o Sarcomano fala da rede de fornecedores ali, né, se você pensar em toda a discussão do Fordismo, né, que existiu uma integração vertical, a formação dessa rede de fornecedores, ela foi alavancada muito por processos de
terceirização, né, onde você transfere para um outro agente econômico o fornecimento daquele serviço que antes você também assumia como responsabilidade sua. Então, você tem essas duas características, né, e uma diversidade de tipos de redes que se formam, tá? Hoje, né, quando a gente pensa no próprio enfrentamento da pandemia, né, a discussão das redes ela se torna extremamente relevante. Por quê? Porque a gente percebe, né, o impacto do enfrentamento da pandemia, a necessidade da conciliação, né, e da disputa entre diferentes atores que compõem, né, que estão interessados no rumo do enfrentamento da pandemia, né? Então, você tem agentes privados, você tem sociedades, né, universidades e todo o sistema único de saúde nessa gestão, nesse enfrentamento. É o que vem sendo colocado na administração pública, vai sendo chamado do wicked problem, né? Onde você tem características do problema social que necessitam, né, de uma diversidade de atores para fazer esse enfrentamento, né? Quando a gente pensa em todos os aspectos ligados à sustentabilidade, a gente vê também, né, a organização de diferentes atores, seja no sentido de confrontar e uma ideia de confrontar o desmatamento, seja no sentido de se aliarem, né, para desmatar. Então, isso também abre aqui uma lacuna que é importante a gente chamar a atenção, da rede, ou do que a gente chama do lado escuro da rede, né? Muitas vezes as redes se formam para ir contra o interesse público, né? Eu tive uma aluna da graduação que ela foi justamente pesquisar no TCC dela o lado escuro da rede, chamando a atenção como redes de organizações privadas no setor de promoção de eventos de formatura, né, se aliaram para exterminar concorrentes, né, e formar monopólio. Então, acho que é muito interessante se pensar esse aspecto da rede, não só da rede no sentido positivo, né, mas de como que determinados atores eles se unem, formando uma rede de governança, né, uma estrutura de governança em rede para capitalizar em benefício próprio. Né? E, por outro lado, então, se eu falo da rede como uma estrutura de governança, como um fenômeno empírico, né, e aí volta a chamar atenção, não são só atores econômicos, mas atores de diversas, atores públicos, atores que estão ligados ao setor público não governamental, né, atores da sociedade civil. Então, isso são uma diversidade de tipos de atores que podem formar as redes, tá? Por outro lado, a gente tem a análise de redes, como foi colocado, e aí é uma perspectiva teórica e analítica. Portanto, eu posso ter a rede como estrutura de governança sendo analisada, como eu falei para vocês, a partir da economia de custo-transação, mas eu posso ter a rede como estrutura de governança, sendo analisada a partir da perspectiva de redes. A perspectiva de redes era parte da concepção de que, para eu compreender oportunidades, limites, ou as ações, ou as estratégias de uma organização, seja ela pública, privada, né, seja os diferentes níveis que você pode trabalhar com a perspectiva de análise de redes, ela é melhor compreendida a partir da análise não daquele ator individual,
mas a partir da análise da rede de relacionamentos que esse ator está imerso. Portanto, eu foco principalmente na rede de relacionamentos e não no ator de forma isolada, né? E nesse sentido, eu tenho, então, diferentes indicadores de análise, né? Indicadores que estão mais ligados ao aspecto estrutural e indicadores que estão mais ligados ao aspecto relacional, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes desses indicadores, obviamente aí a gente teria uma série de estudos que vocês poderiam buscar e que eu também fico à disposição, tanto da Julice como da turma, né? Para quem tiver um interesse maior. Então, eu agradeço a oportunidade e bons estudos para vocês.